esse evangelho, esse relato da transfiguração, o Senhor escolhe 3 de seus discípulos para estar com ele no alto da montanha. A montanha que foi vista pelo povo de Israel, no alto, onde se fala com Deus, assim como muitas vezes fez Moisés e também Elias. Mas agora é Jesus que sobe a montanha. E no alto da montanha, onde se fala com Deus, ele se transfigura diante dos seus. A transfiguração é um prenúncio da sua glória futura. Diante da sua paixão, viria a sua ressurreição. É um prenúncio, é um coroamento. A ressurreição seria, e é de fato, um coroamento do sofrimento de Jesus. Esse homem, esse Jesus, que deu a vida pelos homens, que se entregou por nós, passando pela sua paixão. Paixão significa sofrimento. Passou por qualquer jeito, aceitou livremente abraçar a cruz em vista dos homens, da humanidade. Então é coroado com a sua ressurreição. O Pai assim coroa Jesus com a sua ressurreição. E assim somos nós. Jesus é o homem perfeito. Onde olhamos para o Cristo, vimos aquilo que acontece com Jesus, irá acontecer conosco na glória futura. Na glória futura, seremos também planificados, agraciados, uma vez com Cristo, por Cristo, com Cristo, e em Cristo vivemos a nossa vida, seremos também coroados com a ressurreição na glória futura. Mas sabemos que, antes de chegarmos à glória futura, como Jesus, não podemos correr do Calvário. Não podemos deixar a cruz. Não podemos abraçar o caminho do amor e da doação total. É esse Jesus que escuta do Pai. Essa frase tão profunda, tão bela. O Pai, quando lhe mostra o Filho, ele revela também a sua divindade. Este é meu Filho amado. O discípulo, ao ouvir isso, fica um pouco atormentado, fica pasmo, por ouvir essa voz que vem da nuvem, ou seja, significa que vem do alto, que vem de Deus. Ele aponta: este é meu Filho muito amado. E como ordem, escutai o que ele diz. O Pai, neste momento, revela a divindade de Jesus, mas também nos manda obedecer esse Senhor, esse Jesus, para que um dia também seremos transfigurados, e a nossa transfiguração irá acontecer à medida que nós vivemos na nossa vida a vontade do Pai. Porque Jesus, ele sempre dizia: o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Se para Jesus o alimento de Cristo, nosso Mestre, nosso Senhor, o seu alimento é fazer a vontade do Pai, nós trazemos no nosso batismo, na nossa vida, somos cristãos, somos outros Cristos. O nosso alimento não pode ser outro, senão, na nossa dia a dia, nas nossas escolhas, também queremos, em tudo procurarmos fazer, alimentarmos da vontade do Pai. Abraão é coroado, aquele que o Pai pede seu único filho, e ele, na fé, entrega o seu Isaac. Deus, olhando aquela atitude de fé e de amor, coroou Abraão. Não só pediu um filho, mas uma vez que ele passou pelo teste de fé, pela prova de fé, Abraão não só mais seria pai de Isaac, mas de uma grande nação. Naquele instante, Deus se alegra com a atitude de Abraão, esse filho que teve a coragem de entregar o seu único filho. Assim, a sua atitude, aquele homem sofreu. Você que é pai e que é mãe, possa entender um pouquinho, ou imaginar o que significa isso. Um Deus que pede o único filho.
Ele já era de idade avançada, e sua esposa também, passando por essa experiência de fé. Deus poupou a vida de Isaac e coroou Abraão. Ele sofreu por aquilo. Imaginou Abraão com Isaac: pai, cadê a ovelha? Cadê o cordeiro que iríamos sacrificar? E ele, sabendo que o cordeiro seria o seu filho, ele disse: subamos. Ele não respondeu a Isaac quem seria o cordeiro. Ele preparou tudo. Ele foi até o limite da sua fé, até onde um ser humano pode crer em Deus. Abraão assim professou a sua fé em Deus. Quando Deus viu aquela atitude, o céu se para assim, olha para aquele homem tão frágil, tão pequeno, mas gigante na fé. Olha lá, primeiro ouve a voz de Deus. Onde ele estava? No alto, no monte. Abraão sobe ao monte para oferecer Isaac. Jesus sobe ao monte para transfigurar, para se transformar. Abraão, naquele momento, não mais seria pai de Isaac somente, mas o pai de uma grande nação, o nosso pai na fé. Nós também, um dia, queremos e desejamos também ser transfigurados. Precisamos observar o centro desse evangelho de hoje, que é a frase do pai dizendo: este é meu filho muito amado, escutai meu Deus. E a nossa transfiguração parece tempo de penitência e de conversão. O que seríamos para nós se não pararmos de... Há muitas pessoas que na quaresma querem fazer um monte de penitência, tantas coisas, mas esquece de fazer a mais importante: ouvir a voz de Deus. E não somente ouvir, mas obedecer. Porque muitas vezes escutamos a voz de Deus, essa voz que fala na nossa consciência e do nosso coração, mas às vezes também nós ignoramos a voz desse Pai. A oração, a penitência, nos faz refletir se no meu dia a dia, se na minha vida, eu tenho procurado escutar e obedecer a voz desse Jesus. O Pai nos manda, nos dá uma ordem: escutar o que Ele diz. O que significa isso? Aí está a nossa salvação, aí está a nossa alegria, aí está a nossa transfiguração, em ouvir e obedecer a voz de Jesus. Se fazemos um caminho contrário, estamos traçando a nossa própria desgraça, a nossa própria tristeza, não querer ouvir a voz de Jesus, que é a voz do Pai para a nossa vida. Se queremos ser transfigurados, se queremos ir para o céu, precisamos nessa quaresma rever como estou ouvindo a voz de Deus. Se eu estou nas mesmas coisas, faltando a cada instante, a cada oração, se a voz de Deus, se a vontade de Deus fez na minha vida. A dificuldade de nós homens é quando, às vezes, quando paramos para rezar, escutamos a nós mesmos. E muitas vezes dizemos e atribuímos que é a voz de Deus. E às vezes nem sequer paramos. Acordamos um dia, corre nesse mundo. Não rezamos de manhã porque estamos com pressa. À noite não se reza porque está cansado. Assim, a vida vai enchendo a bola com a bola de neve. Vamos ficando cheios de nós mesmos, das nossas escolhas. Aí vem as frustrações, as nossas infelicidades. Por isso hoje é preciso pararmos e refletir: a quem estou ouvindo? A mim mesmo ou a voz de Deus? É olharmos para a nossa vida, é olharmos para a nossa humanidade como homem. Aí teremos um presságio, ou um momento de vermos: o homem escuta mais a si mesmo do que o próprio Deus.